Você anda meio cansado? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível fazer a obra de Deus e cansar? O texto que nós vamos ler diz que é. E aí, como que a gente faz? Vamos ler. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então veja, pelo que nós lemos aqui, é possível fazer a obra de Deus e cansar a tal ponto de desmaiar na alma. Quando alguém desmaia, o que é que acontece com ele? Ele perde os sentidos, fica imóvel, não vê mais nada do que está acontecendo, não percebe mais nada. Desmaiar na alma é a mesma coisa, só que agora na alma. Você perde o rumo, você não sabe mais o que está fazendo por fazer, está fazendo porque alguém disse para fazer, você não sente mais nada, você entra e sai numa reunião e você até cantou, você até orou, você até ouviu o que estava sendo falado, mas aquilo não tocou você, porque você está desmaiado na sua alma. Então não é aquele cansaço de você ficar pesado, porque é na alma. É o corpo que você sente cansado. Mas a alma, então você não tem mais aquela alegria, as coisas não são mais da forma como já foram. Você vê um testemunho que não te toca tanto, uma conversão, amém, glória a Deus, mas não se alegra com aquilo. Às vezes você está lá no seu serviço e até esquece que é crente, e nem está mais orando pelas pessoas, seus colegas de trabalho, e nem se preocupa em abrir uma célula naquele lugar, ou às vezes até convidar as pessoas, porque você olha e pensa assim, puxa vida, mas meu casamento está tão ruim, eu aqui nessa empresa nem cresço, tem colega meu aqui que cresce muito mais, como que eu vou chamar ele para ouvir da parte de Deus e tudo? Então você está desmaiado na sua alma, fatigado. Pergunta para o seu irmão, alguma coisa assim está acontecendo na sua vida? Pois é, Paulo disse que isso é possível. Na verdade, ele dá aqui um padrão e diz que caso nós não andemos nesse padrão, vai acontecer, não é que é possível, vai acontecer nas nossas vidas nós ficarmos fatigados ou desmaiados em nossas almas. Então, quando você vê membros, líderes, pastores dentro da igreja sem estar com o fogo de Deus, ele está desmaiado na alma. E por que ele está desmaiado na alma? Porque ele não seguiu a direção que Paulo deu aqui. Então, e qual é essa direção? Então, Paulo fala algumas coisas aqui muitíssimo importantes. Então, vamos ver aqui nesse versículo. Olha o que ele diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Então, a primeira coisa, eu e você, o evangelho não começou comigo ou com você. O evangelho, desde quando Deus criou o homem, ele foi estabelecido. Deus criou o homem com um propósito. Um dia Deus, na eternidade, vivendo de sua vida perfeita, sem nada estar errado, tudo funcionando, ele em perfeita comunhão ali com a Trindade, com Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus resolveu de ampliar a sua família. A vida que Deus vivia era uma vida tão maravilhosa que ele resolveu, eu quero dar e compartilhar essa vida com outros seres. E por isso eu e você passamos a existir.
porque Deus resolveu de ampliar a sua casa, a sua família. E aí o homem passou a existir, o homem foi criado para fazer parte dessa família de Deus. Depois o homem pecou e o resto é história, você sabe disso. Então, desde então, homens e mulheres vêm se envolvendo nesse propósito divino de construir, de edificar, de estabelecer essa grande casa para Deus. Deus está trabalhando nisso, Jesus morreu por isso, Jesus foi ressuscitado em função disso, o diabo foi vencido em função disso, Jesus está trabalhando até agora em função disso, Deus está trabalhando até agora em função disso, o Espírito Santo foi derramado em função disso, tudo gira em função disso. Então a primeira coisa que eu e você temos que ter em mente é: dar fruto não é coisa de cabeça de pastor, dar fruto é uma questão de reino de Deus. O reino de Deus, quando ele está fluindo, o fruto é uma consequência. Se não tem fruto, o reino de Deus tem alguma coisa ali parando. E essa alguma coisa não é o diabo, é você, é a terra, somos nós. Então veja, eu e você não estamos trabalhando sozinhos. Você sabe que quando você está trabalhando em algo sozinho, você tem a impressão, assim, às vezes você está cansado, que não vale muito a pena e tudo. Então a primeira coisa que eu e você temos que entender é o seguinte: o reino não começou em nós e nem vai terminar. Nós só fazemos parte desse grande elo de reino que veio desde quando Deus criou Adão. Desde aquele tempo, esse reino vem sendo formado, existe uma grande nuvem de testemunhas que já partiu, outras que estão observando e outras que vão observar mais para frente, e nós depois vamos fazer parte desse grupo. São pessoas que estão fazendo parte desse grupo, desse reino do Senhor, que foram chamados, estão trabalhando. Então fala para o seu irmão, você não está sozinho. É muito ruim quando você está fazendo uma coisa, você dá uma olhada, só você está fazendo. Mas acontece com o reino de Deus, não. Existe uma grande nuvem de testemunhas, de homens e mulheres de Deus, que investiram, que investem e que vão investir ainda em tudo que tem no reino de Deus, como eu e você estamos fazendo. Amém, igreja? Amém. Mas fala para o seu irmão, você está investindo mesmo? Ou você está brincando de investir no reino de Deus? Então veja, a primeira coisa é que existe uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, a equipe é grande. Agora, olha o que ele fala. Então, por isso, visto que tem tudo isso, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu falei aqui de propósito. Falei, propósito e carreira são sinônimos. Então, uma coisa que eu e você precisamos entender é o seguinte: no reino de Deus, Deus não te obriga a fazer nada. Rigorosamente nada. Nós não andamos na lei, nós estamos vivendo a graça de Deus. Então eu não tenho obrigação de fazer nada. O propósito de Deus é proposto a mim. Então a carreira, ela é proposta. Nós não podemos obrigar ninguém a entrar na carreira e nem nós mesmos vamos ser obrigados a fazer parte da carreira proposta. Paulo disse, eu completei a minha carreira, aquilo que Deus me propôs, eu abracei, eu me apeguei e eu terminei. Jesus também, ele terminou aquilo que Deus propôs a ele. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz é, está consumado. Consumado o quê? O propósito, aquilo para o qual ele nasceu. Paulo falou, olha, eu terminei minha carreira, ou meu propósito, em outras palavras, e eu estou aguardando agora partir, para fazer parte dessa grande nuvem de testemunhas. Mas ele terminou algo. Então existe um propósito. Eu já falei aqui sobre o propósito de Deus, que é esse frutificar, que é esse fazer discípulo. No entanto, isso é proposto, Deus nunca vai te obrigar. Você pode viver a vida cristã fora do propósito de Deus. A questão é que isso traz consequências grandes. Inclusive, uma delas é ficar cansado, é desmaiar na alma. Se eu não aceito a carreira proposta e eu entro para o reino de Deus, eu vou fazer inúmeras outras coisas, mas aquilo que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Jesus falou isso para Marta. Jesus está ali na casa de Marta e Maria. Tinha muitos convidados. Então é evidente que
Muitas coisas deveriam ser feitas ali. E Marta se encarregou de fazer todas essas coisas. Maria se encarregou de estar lá olhando para Jesus e aprendendo com Jesus. Aí Marta chega para Jesus e fala: Jesus, será que o senhor não está percebendo que tem alguma coisa errada aqui? Eu estou servindo sozinha, olha essa quantidade de pessoas, estou trabalhando aqui igual uma mula, e Maria está aí parada, quieta. Tem algo errado, o senhor não vai fazer nada. Jesus, o que Jesus respondeu para Marta? Você anda inquieta e fazendo coisa demais. Coisas que devem ser feitas. No entanto, tem uma só que é importante. E Maria escolheu ela. E essa, ninguém nunca vai tirar de Maria. No entanto, o que você está fazendo, você vai perder isso. Porque isso é possível ser tirado. O que é que não é possível ninguém tirar de nós? O propósito de Deus. Se você abraça o propósito de Deus, se você aceita a proposta do Senhor e entra nesse propósito, nem o diabo, nem anjos, nem nada pode te tirar disso. Qualquer outra coisa que você esteja fazendo, o diabo pode te impedir. Por que muitas pessoas não avançam, não crescem e nem conquistam as bênçãos de Deus, por mais que as busquem? Porque eles estão fazendo isso fora do propósito de Deus. Eles trocaram a causa pela consequência. Então correm atrás da consequência e, ao invés de correr atrás da causa, e as consequências depois vão segui-lo. Então, como eu disse, se você está dentro do propósito de Deus, você não precisa correr atrás de bênção. Elas correm atrás de você. Mas as pessoas às vezes ficam olhando para as bênçãos do reino de Deus. E elas correm atrás dessa bênção. Faz campanha para uma coisa, campanha para outra, jejum para alguma coisa, jejum para outra. Tudo em função de conseguir uma bênção da parte de Deus. E Deus vai te abençoar? Deus pode te abençoar. E vai, porque a Bíblia diz que se nós insistirmos diante do Senhor, Ele dá. Então Deus dá. Mas o diabo também pode tomar. Porque é algo que você está fora do propósito de Deus. E a única garantia que você tem de não perder nada, de nunca perder suas forças e a sua energia, a sua disposição, é dentro do propósito. Paulo está falando aqui. Você pode viver a vida cristã e no final ficar desmaiado de tanta coisa que você vai fazer, de tanto esforço que você vai produzir. E uma das coisas que ele fala, como que é que você não desmaia? Aceitando a proposta de Deus, aceitando a carreira proposta, aceitando aquilo que Deus, desde a eternidade, pensou em você, planejou para você e te chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer é aquilo que é feito dentro do seu biotipo. Pegando o exemplo do rapaz que estava me ajudando a ter preparo físico. Ele fez o teste comigo para saber qual era o meu preparo. E aí ele produziu um treinamento específico para mim. Se fosse você, talvez ele faria outro. Mas ele olhou e falou, olha, você tem condições de fazer isso. E tem demonstrado resultado, porque hoje eu estou fazendo o que eu tinha como alvo fazer. Mas eu me submeti àquele processo. Se eu começasse, ou desistisse, ou não entrasse no processo dele, muito provavelmente eu não conseguiria o preparo físico que eu tenho hoje. Deus faz a mesma coisa. Deus te criou, Deus te levantou e definiu algo para você. Agora, se você olhar para o reino de Deus, abrir mão disso e ficar buscando coisas que você quer, que você deseja, ou que outros ponham na sua cabeça, você vai acabar estourando com a sua vida. É o que Paulo está falando. No entanto, se você aceita a carreira proposta por Deus e entra nela, é como Maria. Ninguém nunca vai te tirar isso da sua vida. Não é possível tirar. E isso não vai te cansar. Isso não vai ser além da sua conta. Isso não vai estourar com você. Isso não vai deixar você fatigado. Isso não vai deixar você extenuado. Isso vai sempre levar você a avançar mais e correr mais e estar sempre alegre diante do Senhor. A questão é, você vai aceitar a proposta de Deus ou você vai querer correr a carreira que você vai definir? Porque todos os dias a gente tem que fazer essa escolha. Você levanta e vai fazer o quê? O que Deus quer que você faça ou o que você planejou para o dia? Lá na sua célula, você vai fazer o que Deus definiu ou como você acha que deve ser? Nós normalmente temos problemas com líderes de células. Não aqueles que estão começando que dependem de Deus, mas aqueles que são mais antigos que acham que já sabem como fazer. Porque eles não dependem mais do Senhor. Agora eles não aceitam a carreira proposta pelo Senhor, mas eles querem fazer do jeito que eles acham que tem que ser feito. Então Paulo está falando, Deus vai te propor algo. Deus vai te propor uma carreira.
Vai te propor, Deus não vai te obrigar. A grande questão é, você vai aceitar ou vai fazer aquilo que dá na sua cabeça? Como que eu sei se eu aceitei a proposta de Deus ou se estou fazendo aquilo que dá na minha cabeça? Cansaço. Cansaço. Se você está cansado é porque você está fazendo o que deu na sua cabeça. Aqueles que estão fazendo aquilo que Deus propõe nunca cansam. Muito pelo contrário. Como diz lá o profeta Isaías: renova suas forças, voam como águias, correm como cavalos, não se cansam. Por quê? Porque eles estão movendo-se por aquilo que Deus definiu. Pergunta para o seu irmão: qual carreira você vai correr? A que Deus propõe ou a que você escolhe? Alguém pode falar: então, pastor, eu não preciso ser líder de célula, não preciso ser anjo da guarda, não preciso ser discipulador, não preciso ser nada, eu tenho que ficar aí aos pés de Jesus esperando. Isso é torcer o que eu disse. Porque se você faz parte dessa parte do corpo de Cristo, somos nós temos um processo que Deus nos deu. E esse processo é para todos os membros. Então, todos os membros dentro das igrejas videiras, ou da vinha, aquelas que estão andando conosco, elas deveriam ir para o encontro, elas deviam ser consolidadas, elas deviam fazer o trilho do vencedor e deviam assumir a liderança de célula e, no mínimo, andarem até serem discipuladoras. Daí para frente, somente aqueles que foram chamados para tempo integral. Mas todos os membros deviam caminhar até aí. Todos, sem exceção. Porque isso foi o que Deus nos deu. É a forma que Deus nos deu de formar os discípulos que Ele trouxe até nós. Isso foi dado pelo Senhor, não foi coisa criada pela cabeça de um homem. Deus nos deu esse processo. Então, qualquer pessoa que está fora desse processo, ele está buscando as coisas de Deus segundo a carreira que ele está propondo no coração, não segundo aquilo que o Senhor está propondo. Então você pode estar caminhando, além de estar cansado, levar os outros a ficarem cansados. Porque se você caminha com as pessoas e as carregam pelo propósito, pela carreira proposta pelo Senhor, nem você se cansa e nem quem está andando com você. Mas se tem alguém andando com você cansado, é porque ele não está dentro da carreira. E se você está cansado, você também está fora. Ainda que esteja fazendo a obra de Deus. Os irmãos entenderam? Deixa eu te dar alguns exemplos dentro da palavra de Deus. Na época de Elias, tinha uma escola de profetas. Escola de profetas. Eles profetizavam da parte de Deus? Profetizavam. Inclusive eles chegaram para Eliseu e falou: você sabe que Deus vai tomar Elias hoje? Então, quer dizer, eles estavam profetizando, eles sabiam que Deus ia levar Elias naquele dia. Agora, o que Eliseu falou para eles? Calai-vos. Forte, né? O cara ia falar: você sabe que Deus vai levar Elias? Cala a boca. Agora eu te pergunto uma coisa. Então, na época de Elias, tinha duas obras de Deus: a que Elias fazia e que a escola de profetas fazia. E eu te pergunto: o que você sabe da escola de profetas, além disso que eu acabei de falar aqui? Nada. Por quê? Era a obra que eles estavam fazendo. Em nome de Deus, sim. Mas eles estavam fazendo. Elias, não. Como que é que Elias se apresentava? Eu vim em nome do Deus vivo, em cuja presença estou. É assim que ele se apresentava. Agora, Elias, você conhece tudo sobre Elias. Você sabe tudo que ele fez. E a obra que permaneceu foi essa que veio de Elias, que recebeu antes e continuou depois. Essa era a carreira de Deus. As outras, o povo estava fazendo, mas você não sabe nada deles, desapareceu no tempo e no espaço. Na época de Jesus, João chegou para Jesus e falou: Senhor, nós ouvimos pessoas aí pregando em teu nome e nós mandamos eles calarem a boca. O que Jesus falou? Nossa, ninguém para responder isso? Está na Bíblia. Você nunca leu isso, não? Não, né? Jesus falou: deixa eles pregarem. Não tem problema. Agora eu te pergunto, além dessa menção na Bíblia que existia esse povo pregando e que não andava com Jesus, estava pregando Jesus, mas não andava com Jesus, o que você sabe deles?
Nada. Mas você sabe tudo sobre João. Por quê? João aceitou a carreira proposta. Então veja, na obra de Deus eu posso fazer qualquer coisa que eu queira, em nome de Deus. Mas se não for a carreira proposta pelo Senhor, eu vou ficar cansado, extenuado, a ponto de desmaiar na minha própria alma. Então todas as vezes que você estiver fazendo a obra de Deus e cansar, você para, vai conversar com o seu líder, vai conversar com o pastor da igreja, falar: o que está de errado? Porque a carreira proposta não cansa. Amém? A Bíblia diz que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Acho que tem gente aqui comendo mais do que o que precisa. Basta olhar para a pessoa, está percebendo isso. Mas Jesus não tinha tempo nem para comer. Os discípulos também não. Você já viu eles reclamarem algum dia de cansaço? Zero. Nenhuma reclamação. Jesus só teve uma única reclamação nos seus 33 anos de vida. Quando ele estava na cruz. E sentiu Deus se afastando. Porque naquele momento ele representava o pecado de toda a humanidade. Foi a única hora que ele reclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Como Deus não pode conviver com o pecado, e Jesus representou o pecado da humanidade, Deus teve que afastar-se. Nessa hora Jesus reclamou, que era a única coisa que importava: estar junto de Deus, junto com o Pai. A carreira proposta é quando você abraça o Senhor e fala: não te largo. O que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. As outras carreiras é quando você escolhe o que você quer. Você define seus alvos, você define seus sonhos, você ora, você jejua, você briga por aquilo, investe naquilo, trabalha por aquilo, faz tudo em relação àquilo. E é por isso que muitos estão desmaiando dentro da igreja. Perde a alegria, perde a vitalidade, perde a força. Por quê? Porque arvorou-se em abraçar uma carreira que não é a proposta por Deus. Então, você vai ter muitos membros das nossas igrejas vão estar cansados, não faz nada. Vão ter muitos líderes que talvez também estejam cansados, porque estão conduzindo a célula do jeito que eles querem conduzir, não do jeito que a palavra de Deus diz para conduzir. Não existe realmente um propósito, existe uma carreira que ela é proposta, eu preciso aceitá-la, porque Deus não vai enfiar a goela abaixo de você. Mas eu preciso me dispor a fazer isso. Só que para que eu aceite essa carreira, o que é que tem que acontecer? Primeiro eu queria te convencer que existem duas carreiras. A proposta por Deus é que você pode escolher. A proposta por Deus não te cansa. Olha para o seu irmão, vê se você está com cara de cansado. Mas fala para ele não, só olha. Você já viu quando manda olhar assim, a pessoa já ri na hora, né? É uma reação para tampar o cansaço. Eu vou rir aqui porque ele não vai ver nada que eu estou cansado. Para que eu aceite a carreira proposta, eu preciso fazer algo que Paulo diz no outro texto. Meu tempo é curto, não vai dar para ler, mas está lá em Filipenses 2,5, que diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou como usurpação ser igual ao Senhor, mas antes, esvaziando-se, Jesus, por livre e espontânea vontade, esvaziou-se, se desfez dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus alvos, dos seus poderes. Para quê? Para abraçar a carreira proposta que Deus propôs. Ninguém vai abraçar a carreira proposta sem nos esvaziar dos seus próprios sonhos. Pergunta para o seu irmão: você quer a carreira proposta ou a sua própria proposta? Mas saiba, se você entrar na sua carreira, no seu sonho, nos seus alvos, nos seus projetos particulares e pessoais,
você vai cansar. Você vai cansar. Só tem uma forma de fazer a obra de Deus sem cansar: aceitando a carreira que Deus propõe. Amém? Mas ele fala mais. O meu tempo não dá para a gente ver cada parte aqui. Que ele fala, desembaraçando de todo o peso, de todo o pecado. Eu estou aqui falando para líderes, então não preciso nem falar sobre pecado, imagino eu. Que você é uma pessoa que foge do pecado. Ainda que ele possa acontecer por acidente, mas você é alguém que mantém distância do pecado, porque sabe, você pode cair. Um homem sábio, uma mulher sábia, nunca anda no limite, porque sabe, o limite é muito perigoso. Então ele está vendo que aquilo ali é perigoso, ele corre daquilo. Amém? Mas nós nos descuidamos com os pesos. Então, às vezes, e como que é que Paulo fala que tem que ser feito? Porque ele primeiro fala que tem uma carreira proposta, depois ele fala a forma de andar nessa carreira. E ele diz que é correndo. Então, é correndo. Se você correr com peso, você pode ter certeza. A coisa, você vai acabar com a sua vida. Paulo fala, se você não abrir mão dos pesos, você vai fatigar. Cadê o menino que veio aqui? Foi você, né? Vem aqui novamente. Desculpa estar chamando ele de menino, mas para a minha idade ele é um menino. Mas é um homem de Deus, um Davi. Então veja. Fica aqui, Davi. Então, eu estou andando normalmente. Se alguém falar corre, hoje eu até consigo correr. Então, posso correr. Mas o que é peso? Pode. Isso é peso. Veja, isso é peso. Agora, assim eu não consigo correr. Não tem jeito. Mal vou conseguir andar. Isso é peso. Paulo está falando, não carregue peso. Olha para o seu irmão, vê se você está carregando peso. Obrigado. O que é peso na sua vida? É qualquer coisa que Deus não colocou na sua mochila. Se você coloca um sonho que não tem nada a ver com o reino de Deus, isso é um peso que você não vai conseguir. Vai estourar com a sua vida. Se você coloca um alvo que não tem nada a ver com o reino de Deus, você não vai conseguir, isso é um peso. Se você coloca um princípio que Deus não se agrada dele, isso é um peso, você não vai conseguir. Porque para correr tem que ser sem peso. Senão desmaia. Eu, quando tinha 20 anos, eu passei pelo exército. Então lá tinha as corridas normais, todo mundo corria, mas tinha uma tal de corrida rústica. Que você tinha que correr com coturno, com a farda e uma mochila nas costas. As pessoas quase morriam para correr. Porque estava carregando peso. Então veja, existe uma carreira proposta. Deus não vai te obrigar, você precisa abraçá-la. E depois que você entrar nessa carreira, tem que ser sem peso, sem pecado e sem peso. Esquece a questão do pecado, porque imagino que você já resolveu isso. Mas a questão do peso, coisa que às vezes a gente não resolve. Então, se você tem um hábito que é contrário à palavra de Deus, isso vai virar um peso na sua vida. Às vezes você é daqueles que, ao invés de buscar um tempo com Deus, você vive na frente de uma televisão. Ou na frente de uma internet. Isso vira um peso. Não vai conseguir. Porque no momento que você devia estar sendo cheio do Espírito Santo, você está sendo cheio de coisa mundana. Aí depois, peso. Pergunta para o seu irmão, você está carregando peso? Porque o seu olho está esbugalhado.
Então Paulo fala: corramos a carreira proposta, olha aqui para mim, desembaraçando de todo pecado, de todo peso, correndo com perseverança. A perseverança tem a ver com o que eu falei, aquela disposição de ser esticado por Deus e tudo. Mas olha o que ele fala no verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então olha, existe uma carreira, ela é proposta, ela tem que ser corrida sem nenhum peso e olhando firmemente para Jesus. Se você olhar para qualquer outra coisa que não seja Jesus, você vai desmaiar na sua alma. Tem muita gente que olha para o pastor, se ele fizer qualquer coisa errada, ele desmaia na alma. Mas a Bíblia não fala para você olhar para o pastor, fala para você olhar para Jesus. Outros olham para o cônjuge, e é por isso que não consegue caminhar, porque está olhando para o cônjuge. Mas a Bíblia manda olhar para Jesus. Outros estão olhando para o governo. O cara acorda já com raiva por conta do governo. Mas a Bíblia manda você olhar para Jesus, não é para o governo. Outros estão olhando para as tribulações pelas quais ele está passando. Mas a Bíblia fala que a sua vida cristã, essa carreira proposta, ela tem uma forma de correr. Não é simplesmente sair desembestado, não, é olhando para Jesus. Se você olhar para a tribulação e não para Jesus, você vai desmaiar na sua alma. Tem gente que está olhando para a data que ele tem que multiplicar a célula. Não pode, tem que olhar para Jesus. A multiplicação da célula é só uma consequência de quem está na carreira proposta, correndo, cheio do Espírito Santo. Ele multiplica normalmente, ele não tem que fazer força. Quantos aqui já entraram debaixo de um pé de manga alguma vez na vida? Assim? Manga eu acho que é a coisa mais comum, né? Tem alguma outra árvore de fruta mais comum? Laranja? Quantos aqui já entraram debaixo de um pé de alguma fruta? Pois é, quando você entrou, você viu aquele gemido do pé da árvore gemendo para dar fruta? Aí nasce uma laranja. Aí nasce um abacate. Já viu isso? Já pensou se fosse assim, um pé de jaca? Haja gemura. Pois é, não, você está lá, de repente nasce a laranja. Não faz força, não, é normal. Por quê? A vida daquela árvore está fluindo ali. Você está ligado à árvore chamada Jesus. Se você está olhando firmemente para Jesus, essa vida vai ser normal e o fruto virá normalmente. Mas se você põe a meta, não, é porque tal dia eu tenho que multiplicar essa célula. Todo dia você levanta, está chegando o dia, não, está menos um dia, menos outro dia, está chegando. Se você ficar olhando para isso, ela nunca vai multiplicar. Você tem que olhar para Jesus. Essa multiplicação vai ser normal e natural. Simplesmente vai acontecer. Amém? Então olhar é para Jesus. Muitos estão olhando para a sua situação financeira. Nós temos aqui uma conferência. Evidente que isso vai ter algum gasto para as pessoas estarem ali. E por que nós cobramos a conferência? Porque nós alugamos tudo. Nada é nosso ali. Nós alugamos as paredes e o chão, que é a única coisa que eles alugam. Depois alugamos as cadeiras, alugamos a luz, tem que alugar um gerador, alugamos o som, alugamos os banheiros, alugamos tudo tem que pagar. Nós cobramos o mínimo possível para pagar tudo isso. Não pensamos e nem queremos e nem trabalhamos para ganhar dinheiro com conferência. No entanto, vai ter algum gasto. Aí você olha para a conferência e olha para a situação financeira, fala, não tem jeito de eu ir. E não vai por causa disso. Se você estivesse olhando para Jesus, o dinheiro viria. Quando Jesus mandou os 12 discípulos, 2 a 2, para abrirem obras, Jesus orientou o que eles deviam fazer e o que eles não deveriam fazer. Entre as coisas que eles não deveriam fazer, Jesus falou para eles, não leve dinheiro. Não leve dinheiro. Agora, você fala, mas peraí, eles vão para outra cidade, eles vão abrir uma obra, eles vão precisar de um prédio, eles vão precisar comer, eles vão precisar dormir, eles vão precisar reunir as pessoas, pôr umas cadeiras, num som, de tudo, e não leva dinheiro, de onde virá tudo isso? Eles foram, não levaram dinheiro. E quando voltaram, Jesus perguntou para eles, faltou alguma coisa? Eles falaram, não.
Por quê? Porque eles estavam olhando firmemente para Jesus. Pergunta para o seu irmão, para quem que você está olhando? Dentro da carreira proposta. Então você escolhe. Se você olhar para... Você sabe que aquilo que você olha é para onde você vai. Eu me lembro quando estava ensinando minha esposa a dirigir. E a gente era ímpio na época. Então eu não podia ensinar ela a dirigir porque eu não tinha autoescola nem nada. Eu peguei o nosso carro, não, vamos ensinar aí na rua mesmo. Eu não podia fazer isso, mas a gente fez assim mesmo, né? Era ímpio. E aí, a hora que a gente entra numa quadra, está lá um carro da polícia parado. Eu falando para ela, olha a polícia. Mas falando para ela, olha a polícia, para ela não passar em cima da polícia. Mas eu falei para ela, olha a polícia, ela ficou olhando para a polícia. E aí o carro foi na direção do carro da polícia. Falei, olha a polícia, eu estou olhando. Não olha para a polícia então, para ver se ela sai. Mas ela estava olhando para a polícia, foi com o carro em cima da polícia e tem que tirar na hora. Eu falei, agora estamos perdidos. Porque estão fazendo coisa errada. E ela ainda queria passar em cima do policial. Ela falou, mas você não falou para olhar para a polícia? Eu falei, não, eu estava falando assim, saiba que ele está ali e passa longe dele. Mas foi bem assim porque estava olhando para a polícia. Então, quando você fixa algo, é ali que você vai chegar. Se você fixar nas tribulações, é o que você vai ter. Se você fixar em dinheiro, é o que você não vai ter. Então, a carreira proposta, como que é a corrida? Olhando firmemente para Jesus. Quantos estão dispostos a darem frutos? Fala para o seu irmão, olhando para Jesus, eles virão normalmente. E para terminar, olha o que Paulo diz. E aqui está a coisa mais importante que eu quero compartilhar com você nesse momento dessa palavra. Olha o que Paulo fala, que coisa interessante. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Não fazendo caso da ignomínia significa grande desonra. Porque para Jesus foi uma grande desonra ele deixar de ser Deus e se tornar homem. E depois, como homem, morrer numa cruz. Naquela época de Jesus só morria na cruz o miserável, o desonrado, o pária da sociedade morria na cruz. Foi Jesus. Então ele se desonrou primeiro se tornando homem e depois como homem se desonrou morrendo numa cruz. Para isso ele teve que se esvaziar. Agora, por que Jesus aceitou isso? Paulo fala aqui. O qual, falando sobre Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta. Então Deus propôs algo para Jesus que Jesus não tinha, sendo Deus na eternidade. E por causa disso, que foi proposto, o coração dele se alegrou. Tanto que ele abriu mão de ser Deus, abriu mão de ser um homem e se tornou servo do servo do servo. Por que ele pegou a cruz? Porque Deus propôs algo que o alegrou. Então deixa eu te falar algo primeiro. Nós podemos concluir duas coisas aqui. A primeira coisa, a vida cristã só tem condições de avançar na carreira proposta, de percorrer a carreira proposta, de chegar ao final, se você estiver alegre. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é
imposto. E quem vive a vida cristã, vive de forma alegre, ou pelo menos deveria ser. Porque se você não viver de forma alegre na vida cristã, você vai ficar fatigado, você vai desmaiar, você vai ficar aflito, você vai perder as suas forças e não vai conseguir concluir a vida cristã, nem a carreira proposta pelo Senhor. O reino de Deus, a Bíblia fala, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas por que eu tenho que me alegrar, sendo que eu tenho que pegar uma cruz? Isso é masoquismo? Não é masoquismo. É porque Deus te propõe algo. Que Ele propôs para Jesus, Jesus aceitou e ficou alegre. E viveu todo o tempo dele aqui alegre. Foi para a cruz alegre. Bem disposto. Jesus estava lá na cruz, todo arrebentado, apanhado, pregado na cruz, e estava fazendo o quê? Senhor, perdoa eles que não sabem o que estão fazendo. João, olha, cuida de Maria. Maria, ó, agora vai morar na casa de João. Vê se tem cabimento. Eu sempre que penso nessa cena, eu fico pensando assim, se fosse eu que estivesse lá no lugar de Jesus, eu ia falar, ó Deus, eu vim para salvar o mundo, mas esses estão aqui me crucificando, eu quero torrar tudo no inferno. Os outros eu salvo, mas esses aqui não. Você nunca pensou isso? Não, e Jesus estava lá orando para salvar eles. O Senhor perdoa eles. Mas eles acabaram de arrebentar com Jesus. Pregaram as mãos, os pés de Jesus, puseram uma coroa de espinho na cabeça dele, e pendurou ele lá e ficava ainda blasfemando dele. Você é Deus, desce daí. E Jesus está orando para que eles sejam salvos. Por que Jesus está tão em paz desse jeito? Porque ele estava alegre, e ele estava sabendo que ele estava fazendo algo, que ele estava suportando algo, mas vinha algo melhor do que qualquer coisa que ele já teve. Então, olha, se você é alguém que vive a vida cristã de forma aflita, eu quero te falar, você está equivocado, e mais cedo ou mais tarde você vai esmorecer. A vida cristã se vive com alegria. Eu preciso ter alegria de servir a Deus, você precisa ter alegria de servir a Deus, e quem nos vê tem que olhar e falar, como que essa pessoa vive na contramão do mundo e é alegre desse jeito? E eu preciso saber explicar isso para a pessoa. Primeiro, eu preciso entender e ter essa alegria. Segundo, eu preciso saber explicar isso. E eu te pergunto, o que é que foi proposto para Jesus que ele não tinha? Deus não tem tudo? O que Deus falou para Jesus que alegrou o coração dele? O que Deus propôs que Jesus já não tinha? Está vendo essa cara aí de interrogação que você está? É o motivo de, às vezes, você não ser alegre na vida cristã. Porque a vida cristã tem que ser vivida com entendimento. Paulo fala que é o vosso culto racional. Eu preciso entender. Se eu não entender, fica parecendo maluquice o que eu estou vivendo. O que Deus propôs para Jesus, que ele não tinha, era você. Você não fazia parte da eternidade. Você estava no inferno. Eu e você. Toda a humanidade estava condenada ao inferno. E Deus falou para Jesus, se você morrer na cruz, você pode salvar o ser humano. Isso alegrou o coração de Jesus. Ele alegrou de pensar que podia passar a eternidade com você. E aí suportou a cruz. Por quê? A alegria de ter você por toda a eternidade com ele, fez ele suportar a cruz. Agora eu te pergunto, o que Deus propõe para você ficar alegre? A mesma coisa, passar toda a eternidade com Jesus. Coisa que você não tem, nem eu tenho, fora da proposta de Deus. Agora a grande questão é, Jesus se alegrou em ter você na eternidade. Você se alegra em ter Jesus na eternidade? Aqueles que entendem isso, vivem alegres. Não importa o que aconteça.
Não importa que fique doente, não importa que perca o emprego, não importa que não tenha um carro, não tenha uma casa, ele está alegre, porque não está olhando isso, você está olhando a eternidade. Vou estar com Jesus toda a eternidade. Então não importa o que eu tenho aqui. Paulo tinha essa revelação. Arrebentaram com ele, bateram nele, prenderam ele na prisão, colocaram ele com os pés no tronco, meia-noite, no pior da dor, no pior da escuridão, ele ali preso, o que ele estava fazendo? Cantando, adorando a Deus. A questão é, ou ele é maluco, ou ele tinha uma revelação que muitos não têm. E eu fico com a segunda opção. Ele sabia, tudo isso aqui não vale nada em função daquilo que eu vou ter na eternidade. Então, nada tocava a vida dele. O que ele diz? Depois que eu conheci a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, e que eu entendi que eu vou passar a eternidade com Ele, eu considerei todo o resto como perca, como refúgio. A tradução certa é esterco. Considerou tudo isso para ter Jesus. Vou te falar. Se você não admirar Jesus a ponto de ficar alegre de viver com Ele toda a eternidade, a vida cristã vai ser um peso na sua vida. Porque é muito ruim falar para alguém, seja santo, se ele não admira a santidade de Jesus. É muito difícil de falar para alguém, tenha caráter, se ele não admira o caráter de Jesus. É muito difícil chegar para alguém e falar, abra mão do mundo, se ele não admira viver a eternidade com Jesus. Por isso que a Bíblia fala, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que alegrar? Você vai passar a eternidade com a joia do universo chamada Jesus. Mas se eu não percebo isso, e se isso não é tanta joia quanto eu imagino, então não vai ter alegria. O que adianta eu falar para você? Vou te dar isso, você não reconhece? Tem umas obras de artes que tem por aí que custam em torno aí de uns 70 milhões de dólares, quase 300 milhões de reais. Uma delas é um tal de O Grito. Não sei se você já viu esse quadro. É um quadro, mostra, parece uma alma penada gritando, parecendo aquela morte, aquele desenho da morte. Sabe, se alguém me pagasse para eu pôr esse quadro da minha casa, eu não punha. Pois tem gente que paga 300 milhões por ele. Porque admira. Tem alegria em ter aquilo. Aquilo lá para mim é um pesadelo. Tem gente que dá milhões de reais por conta de um selo de carta. Eu não sou contra eles não, mas não pagaria nem R$1. Mas ele admira. Tem gente que mata por causa de um carro. Lá em Goiás, um cara matou uma criança porque a criança jogou terra no carro dele. Ele admirava o carro. Está tentando estragar aquilo que eu admiro, eu me levanto contra. Eu te falo, o que você admira em Jesus? Ou na vida cristã? Admira o poder? Admira o ouro e a prata? Porque Deus prospera. O que você admira? Você admira o caráter e a santidade do Senhor. É simples. Se o César falasse para você assim, olha, nós temos 2 programações. Uma de um homem de Deus. Ele vem, é um cara mais santo que já passou na face da terra, vai aqui ministrar. Mas eu tenho uma outra programação também, que é um cara que tem dom de maravilhas. Levanta, ressuscita morto, faz cego de nascença enxergar, levanta paralíticos. As duas, o único problema é que as duas é no mesmo horário. Qual que você iria ver? Isso demonstra o que você admira. Sabe, a vida cristã só pode ser vivida com alegria. Se for sem alegria, você vai extenuar. Você vai desmaiar. E a alegria que Deus te propõe não é dom espiritual. Não é cura de enfermidade.
não é prosperidade. O que Deus propõe é Jesus. Passar a eternidade com Jesus. Se isso não alegrar o seu coração, então você está com um problema sério. Jesus se alegrou em ter você. A grande questão é saber se você se alegra em ter Jesus. E eu quero orar por você agora. Só existe uma classe de pessoas que Deus atende. Não são os homens, não são as mulheres, não são os pobres, não são os desempregados, não são os negros ou os brancos ou os amarelos, os cultos ou incultos. A única classe que Deus atende são os sinceros. Aqueles que chegam diante do Senhor e falam: eu sou isso, eu penso isso, eu desejo isso, mas eu não quero isso. Eu quero é o Senhor, Deus, mas isso está dentro de mim. Esses Deus atende. E eu sei que a grande maioria aqui não vive alegre a vida cristã. Não vive porque não consegue olhar para Jesus e admirar Jesus pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. A maioria admira Jesus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. E se você viver a vida cristã assim, nós vamos ter uma equipe cansada, extenuada, desmaiando em suas almas, não conseguindo dar o fruto devido porque perdeu as forças. Mas se você tiver alegria com a vida cristã, aí você vai caminhar, vai frutificar, vai avançar. E nada vai parar a sua vida. Porque o que é que o mundo pode fazer por você se a sua alegria é estar com Jesus na eternidade? Nada. Mas se o seu alvo é prosperar, seu alvo é ficar curado, seu alvo é lutar contra o inferno, seu alvo é ter dons espirituais. Isso pode ter, pode não ter, você pode ganhar, pode perder. Você pode avançar, você pode retroceder na sua prosperidade. Se a sua alegria é isso, você vai ficar triste. Mas a alegria que tem no coração de um homem por viver a eternidade com Jesus, essa ninguém pode tirar. É o que Jesus diz para Marta: Maria escolheu a melhor parte. Maria estava ali, aos pés de Jesus, admirando Jesus. Ela escolheu a melhor parte e ninguém pode tirar dela. Meu alvo com você aqui hoje é primeiro mostrar para você que fruto é o propósito de Deus para mim e para você. E que a vida cristã deve ser vivida com alegria. Porque nós não temos intenção nenhuma de ter uma equipe cansada, extenuada. Nós queremos uma equipe vibrante, alegre, bem disposta. Eu me lembro que uma vez nós tínhamos uma senhora que frequentava a nossa igreja. Ela era japonesa, o marido também. Ela convertida, o marido não. E ele era ateu. E ela conversava com ele e ele sempre destratava ela muito. E um dia ele virou para ela e falou assim: olha, não concordo com nada do que você fala, não acredito em nada do que você fala, mas uma coisa eu tenho que reconhecer: você tem uma alegria que eu não tenho. Não sei explicar porquê, mas eu tenho que reconhecer. Não tenho, nem sei se vou ter, mas você é uma pessoa alegre que eu admiro. O homem era ateu, mas ele olhava para a esposa, não acreditava em nada, mas sabia: mas essa mulher tem algo que eu não tenho. O mundo tem que olhar para nós e ver isso. O mundo pode falar: você não tem um carro que eu tenho, você não tem a casa que eu tenho, você não tem o dinheiro que eu tenho, você não tem a roupa que eu tenho, você não come o que eu como, mas você tem uma alegria que eu não tenho. É isso que vai
vai tocar o coração das pessoas. É isso que vai produzir o fruto devido. É isso que vai levar nós a avançarmos sem nada deter a nossa igreja em nome do Senhor Jesus. E se você não consegue ter isso, eu quero orar por você. Porque sem isso, nós vamos trabalhar, mas vai ser muito cansativo. Então, se eu te falasse hoje assim, não espere nenhuma única bênção nessa terra. Vai acontecer exatamente o que Jesus falou: no mundo tereis aflições. Só isso que você vai ter enquanto você fizer parte dessa equipe. Mais nada. A única coisa que você vai ter é Jesus na eternidade. Isso ia desanimar, isso ia motivar, isso ia fazer o que na sua vida? Aquele que entendeu a vida cristã ia continuar normalmente sua vida sem nenhum problema. Mas isso que eu falei aqui ia fechar muitas igrejas por aí. Porque não teria mais o que oferecer para as pessoas. Porque eles não oferecem Jesus, eles oferecem as coisas que Jesus pode dar. E isso, todo mundo está atrás. Mas poucos estão atrás de Jesus. E eu espero em nome de Jesus que esse seja o ano mais produtivo de todas as nossas vidas. Que a gente esteja alegres como nunca tivemos de servir ao Senhor. Então eu quero orar por você. Se você não está conseguindo sentir toda essa alegria e você é sincero diante do Senhor, eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo me diz que tem muitas pessoas nessa situação. Eu quero orar por você, porque isso não tem jeito de enfiar na cabeça de ninguém. Isso é uma questão de revelação. Só Deus pode fazer. E eu quero orar para que Deus faça na sua vida. Então, se é o seu caso, eu quero que você fique de pé, que eu quero orar por você. Todos aqueles que não sentem aquela alegria perene no seu coração, feche seus olhos e diga isso para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero te admirar. Senhor, eu quero ter a alegria de ter o Senhor na eternidade. Ore ao Senhor. Não tenha preocupação em falar isso para o Senhor, porque o Senhor entende a sua situação. Talvez você nunca se preocupou tanto com isso, e às vezes está envolvido com tantas coisas que você está buscando, que esqueceu a melhor parte. Às vezes você está como Marta, faz uma coisa aqui, faz outra ali, corre aqui, corre acolá, esqueceu a melhor parte. Mas é hora de nós nos ajustarmos diante do Senhor. Diga isso para o Senhor. Fala: Senhor, abre os meus olhos para ver a tua formosura. Abre os meus olhos para me alegrar como o Senhor se alegrou. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer
fazer com que conheçam a Ti. Se você já orou, faça dessa música a sua oração. Que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E quando os serafins encobrem o rosto ante a Ti, descendo o rosto para que vejam Sua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Meu prazer. Sim, Senhor. Venha, ó Deus. Abra os nossos olhos. Que o nosso prazer seja o Senhor. Tão somente o Senhor. Tua presença. Vem, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. 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 Tua presença é o meu prazer, Senhor. Renova, Senhor. Renova cada vida, ó Deus. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua presença. Tua Tua presença, meu prazer. Tua presença.
Mais forte, declare. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, vou entrar, Lu. Tua presença é o meu, comigo vai. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Libere o seu coração, a satisfação. O Éden está em nós, o lugar da delícia. A presença é o lugar da delícia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ah, Jesus, admiramos ao Senhor. Ele é a razão do nosso louvor. Ele é a razão do nosso louvor. Aleluia. Aleluia. Nós temos vivido tempos preciosos, onde essa voz que tem ecoado do coração da nossa igreja, irmãos, os irmãos têm servido, têm vindo como direção para apontar o caminho àqueles que amam a Deus. E a minha maior alegria é saber que Ele está selando esse tempo e vai nos levar a experimentar a preciosidade. Ninguém nos arrebata das mãos dEle. Aleluia, aleluia. Você pode dizer se eu não sou tomado das mãos de Deus. Essa oração de Jesus, que nenhum se perdesse, você está incluído nelas. Nada te arrebata das mãos de Deus. Admire-o, ame-o, persiga-o, busque-o mais e mais, querendo encontrar o prazer de habitar na presença de Deus. Tão impressionante que Ele habita conosco, mas vivemos sozinhos. Chegou o tempo de desfrutarmos dessa presença a cada instante. Aleluia! Faz assim, Jesus. Uau! Eu te amo. Aleluia! Deus é bom. Eu quero orar aqui pelo nosso pastor, nossa pastora, pastor Wilson, pastora Zanilda, para nós declararmos que a bênção do Senhor está sobre nós, que nós estamos aliançados nesse propósito. Pastor, vem aqui, queridos. O Renan, nós temos uma lembrança que queremos entregar para eles em nome da igreja. Nós não podemos deixar isso passar, porque amamos vocês. Amém. Vou fazer do dia 3/4 10 anos de videira. Eu entrei no dia 3/4/5. Então é fácil gravar essa data, não esqueça. Já que eu sou bom de data, né, querida? Eu sou melhor que ela. Mas quando eu cheguei, pastor Wilson já estava na Lapa. Então eu conheci o pastor Wilson sempre das nossas reuniões, mas sempre ouvi falar muito da maneira estratégica, né, tácita de trabalhar, de funcionar. Os irmãos que funcionaram junto com eles, mais próximo, né, que na época, antes de mim, já estavam ali. Mas para mim, pastor, está sendo um privilégio tão grande, porque eu sei que Deus faz assim na nossa vida. São momentos que nós não podemos perder a oportunidade. Então, para mim, isso aqui é um sonho, irmãos, que eu não pensava que em pouco tempo nós estaríamos trabalhando como uma equipe, lavando, essa é a palavra, lavando a Baixada Santista, e chegando até o extremo do estado, que é lá em Cananéia, Ilha Comprida. Deus é tão bom. Nós queremos aqui honrar os irmãos, dizendo que é um privilégio para nós termos o Senhor aqui conosco, como pastor, como cuidado, como zelo. Eu conto contigo, eu sei que posso contar. E a nossa igreja também quer dizer para vocês, nós estamos juntos para conquistar esse quinhão, porque essa oportunidade que Deus nos deu vem dele, não vem de homens. Na verdade, eu queria então
pastor Wilson te passar aqui uma lembrança da nossa cidade, né? Aqui é um bonde, é o símbolo da cidade. Tem uma frase aqui dentro que eu já te ouvi falar algumas vezes. Fala no trilho da palavra e do Espírito, né? É a nossa lembrancinha para vocês. Eu sei que você gosta de uns bibelôzinhos, já vi lá, eu notei, eu falei assim, puxa, vai ficar muito jóia isso lá. Amém, pastor? Para mim é uma alegria, um prazer enorme. Obrigado, querido. Permite? É difícil eu pegar o microfone, né? Me permite, pastor, o microfone aqui, tô brincando. Eu queria também agradecer a Deus e louvar a vida da pastora Zanilda, né? E é verdade, porque o Senhor une pessoas com propósito. O Espírito Santo, ele é tão precioso, né? Até os jovens falam, ai, pastora, tudo é precioso. Mas é, precioso demais. E ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? E eu louvo a Deus pela vida do pastor Wilson. E eu sei que o Senhor está fazendo e vai fazer algo ainda muito grande nas nossas vidas. E juntos conquistaremos algo maior ainda, que nem nossos olhos viram, nem nossos ouvidos ouviram, mas o Senhor sabe. Amém? E eu queria honrar a pastora. É um vaso, pastora, assim, também muito precioso. Mas eu quero falar que eu, além de ser um vaso nas mãos do Senhor, eu sou um vaso nas mãos de vocês. Eu quero edificar esse reino junto com vocês. O presente é da senhora, mas eu sou um vaso também, tá bom? Deus abençoe, viu, querida? Irmãos, realmente foi uma surpresa para nós, não imaginávamos isso. Nós queremos falar para vocês que é uma alegria poder fazer parte dessa equipe. Essa é muita coisa para conquistar e nós ficamos muito, assim, né, impactados aí com o presente. Mas eu vou te falar um presente que vai me impactar mais do que esse, ainda que eu tenha gostado muito disso aqui. São os seus frutos. Porque esse vai impactar a eternidade, não só aqui, né? Glória a Deus por esse presente. Não estou aqui desfazendo não, mas nós temos algo que nós precisamos conquistar, que é toda essa região aqui para o Senhor Jesus. Quantos frutos virão nós não sabemos, mas de uma coisa eles vão saber. Tem um povo aqui apaixonado por Jesus. Amém? Obrigado. Amém, irmãos. Aleluia.